O governo de Maduro estendeu a suspensão das aulas e da jornada de trabalho para esta segunda-feira. No domingo, filas para postos de combustível se estendiam por quarteirões, e água começou a faltar. Lojas foram saqueadas, e alimentos começaram a estragar devido à falta de refrigeração. Os hospitais com geradores de energia fazem uso destes equipamentos somente para emergências. Guaidó, chefe da Assembleia Nacional e reconhecido como presidente interino venezuelano por cerca de 50 países, classificou a situação de uma tragédia sem precedentes e acrescentou que cerca de 15 mil pacientes que necessitam de diálise estão em risco. Até às 21 de domingo, hora local, ao menos 21 pacientes, entre eles 6 bebês, morreram por consequência do apagão, segundo a Organização Médicos por la Saúde, que há 5 anos monitora os 40 hospitais mais importantes do país. O balanço foi divulgado pelo médico Júlio Castro, porta-voz da ONG, no Twitter. O maior número de vítimas foi registrado no Hospital Manuel Nunes Tovar, na cidade de Maturim, no leste do país, onde 15 pessoas morreram devido a falhas no fornecimento de energia. Em Caracas, 4 recém-nascidos morreram em diferentes hospitais, sendo que um deles estava em condição de desnutrição severa. Não são simples números, são vidas de venezuelanos que, se não fosse a incapacidade de Nicolás Maduro, não teriam sido perdidas, escreveu no Twitter o médico e deputado opositor José Manuel Olivares, ao compartilhar o balanço de Médicos por la Saúde. Nas redes sociais, relatos têm indicado que o número de vítimas pode ser maior. A presidente do Colegiado dos Médicos do Estado de Zulia, Daniela Parra, desmentiu a divulgação de meios de comunicação que relataram a morte de 296 pessoas, incluindo 80 neonatais, no Hospital Universitário de Maracaibo. Parra classificou o número de absolutamente falso, desmentiu a morte de 80 bebês, mas não indiciou uma cifra exata de pessoas afetadas pelo blackout. O governo de Maduro contrariou as informações da oposição e de organizações não governamentais e negou no domingo a morte de pessoas nos hospitais devido ao apagão. Constatamos com surpresa que nas redes sociais se fala da quantidade de mortos. É absolutamente falso, afirmou o ministro da Saúde, Carlos Alvarado, que acrescentou que estas informações tendenciosas pretendem inquietar a população. Segundo o ministro, 90% dos geradores elétricos estão em funcionamento após uma suspensão de 2 dias, permitindo assim assegurar a vida de centenas de doentes que se encontram em estado crítico. Quanto a números, Alvarado disse que 15 a 17 doentes foram transferidos para outras unidades de saúde, mas sem consequências sérias. Guaidó pede estado de emergência em meio ao caos na Venezuela. Guaidó anunciou que solicitará aos deputados que decretem estado de emergência. Além disso, uma sessão de emergência na Assembleia Nacional foi convocada para avaliar o estado de alarme nacional e tomar as devidas ações. Guaidó ainda criticou a falta de comunicação por parte do governo Maduro e anunciou a convocação de protestos. O governo não dão as caras ao povo da Venezuela, não oferecem informações precisas sobre o apagão, disse. O líder da oposição afirmou ainda que os 16 estados que estão absolutamente apagados e que há parcialmente luz em 8, mas que vai e vem, que flutua. Na quinta-feira, quando começou o apagão, 22 dos 23 estados venezuelanos e o Distrito Capital chegaram a ficar sem eletricidade. Maduro acusa Estados Unidos de ataque cibernético. O apagão ocorreu após uma falha na usina hidrelétrica de Guri, no estado venezuelano de Bolívar, responsável por 70% do fornecimento elétrico do país. A energia voltou brevemente em partes de Caracas e outras cidades na sexta-feira, mas caiu novamente no sábado. Maduro afirmou que um ataque cibernético impediu o restabelecimento completo. O presidente garantiu que fornecerá às Nações Unidas, dentro de poucos dias, provas de que os Estados Unidos estiveram envolvidos no apagão. Os estados de Zulia, Trujillo, Mérida e Táchira serão os últimos a voltar ao fornecimento normal de energia elétrica, segundo comunicou Alexis Rodrigues, membro do Comitê Executivo da Federação de Trabalhadores da Indústria Elétrica da Venezuela. Eles estão no fim da fila no sistema da rede elétrica, disse.
Rodrigues afirmou ser impossível que um ataque cibernético tenha causado o apagão. Nosso equipamento é analógico e tem um controle remoto que não ultrapassa 20 ou 30 metros, explicou. Segundo ele, a crise elétrica é fruto de anos de falta de investimento e de manutenção. Neste caso, o que ocorreu foi fruto da falta de capina ao longo da linha de transmissão, o que é algo elementar, explicou e acrescentou que incêndios florestais afetaram 3 linhas de transmissão. 11 países membros do Grupo de Lima, incluindo o Brasil, responsabilizaram o regime ilegítimo de Maduro pelo apagão na Venezuela. A posição foi expressa no comunicado publicado no portal do Itamaraty, e que foi assinado também pelos governos de Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá,